Sejam todos bem-vindos à TV EducaITS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como tema da nossa aula de hoje resolução de questões com porcentagem. Dentro do Código de Habilidade, vamos resolver o mesmo problema com números racionais utilizando diferentes algoritmos por meio das múltiplas representações e significados, tais como frações, porcentagens e decimais. Na porcentagem, representada pelo símbolo de porcentagem, que nós temos aqui, é a divisão de um número qualquer por 100. Então, a expressão 25% significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes. Nos exemplos, nós temos 20%. Esse símbolo de porcentagem quer dizer que é 20 sobre 100. Em 30%, temos 30 sobre 100. Em 40%, temos 40 sobre 100. Então, sempre que identificarmos o símbolo de porcentagem, quer dizer que nós temos um 100 efetuando essa divisão, que é o nosso denominador. Para calcularmos a porcentagem de determinado valor, basta efetuarmos uma multiplicação. Então, se no exemplo eu tenho que calcular 40% de 30, basta eu multiplicar 40% vezes 30. Como 40% é 40 sobre 100, temos agora que 40 sobre 100, que é 40%, vezes 30. 40 vezes 30 é igual a 1.200, agora basta dividirmos por 100. Como temos dois zeros no denominador e dois zeros também no numerador, podemos cancelar esses zeros. O resultado será 12 dividido por A1, que é igual a 12. Ou seja, 40% de 30 é equivalente a 12. Para calcularmos a porcentagem, basta efetuarmos a multiplicação. Exercício 1. Em abril, o valor de uma cesta de chocolate era de R$100. Porém, devido à proximidade do Dia dos Namorados, no início do mês de junho, essa cesta teve um aumento de 20%. No mês de julho, houve uma nova mudança no valor, uma redução de 20% em relação ao mês de junho. Qual é o preço final da cesta de chocolate? Então, nós tivemos um acréscimo, aumentou 20% no mês de junho, e no mês de julho reduziu 20% no resultado, no valor final. Antes, a cesta de chocolate custava R$100 e agora teve um aumento de 20%. Então, vamos calcular quanto que seria esse 20%. 20% de 100 seria 100 vezes 20%. 20% é 20 sobre 100. Temos agora 100 vezes 20 dividido por 100. 100 vezes 20 será 2.000. E 2.000 dividido por 100 é igual a 20, justamente porque podemos cancelar os zeros e 20 dividido por 1 é 20. Isso quer dizer que o acréscimo foi de R$20. Se antes custava R$100, o novo preço agora é de 120. Isso quer dizer que o acréscimo de junho aumentou o preço dos chocolates para R$120. Só que agora, em julho, o preço reduziu 20%. Então não será 20% do 120, que é o resultado do mês anterior. Temos agora que calcular 20% de 120. 120 vezes 20%. Símbolo de porcentagem está sendo dividido por 100. Então, nós teremos agora 120 vezes 20 dividido por 100. 120 vezes 20%. O símbolo de porcentagem passa como 100 dividindo. Temos agora 120 vezes 20 dividido por 100. 120 vezes 20 é equivalente a 2.400. E 2.400 dividido por 100, como eu tenho dois zeros no denominador e dois zeros no numerador, podemos cancelar. E 24 dividido por 1 é 24. Isso quer dizer que a redução foi de R$24. Só que esse não é o resultado final. Esse é o valor da redução, o valor do desconto. Se antes custava 120, agora basta subtrair 24.
120 menos 24 é igual a 96. Isso quer dizer que o preço da cesta de chocolate, após o aumento de 20% e a redução de 20%, passou a ser R$ 96. Exercício 2. Em uma turma de ciências da computação, formada de 40 rapazes e 40 moças, tem-se a seguinte estatística: 20% dos rapazes jogam xadrez e 30% das moças jogam xadrez. Logo, a porcentagem dos que não jogam xadrez na turma é de... Então, agora nós temos que encontrar a porcentagem daqueles que não jogam xadrez. De início, nós temos que 20% dos 40 rapazes jogam xadrez. Vamos calcular quantos são esses 20%. Então, teremos 40 vezes 20%, só que a porcentagem é 20 dividido por 100. 40 vezes 100, 40 vezes 20, 800. Basta dividirmos agora por 100. 800 dividido por 100, cancelamos o zero. E 8 dividido por 1 é igual a 8. Isso quer dizer que dos rapazes, eu tenho que apenas 8 deles jogam xadrez. Agora, para as meninas, temos que, dentre as 40 moças, 30% delas jogam xadrez. E 30% é 30 sobre 100. 40 vezes 30 é igual a 1.200. 1.200 dividido por 100, podemos cancelar os zeros, e 12 dividido por 1 é 12. Ou seja, das moças, temos que um total de 12 delas jogam xadrez. Ou seja, dentro da turma, se eu somar os rapazes que jogam com as moças que também jogam, temos que 8 mais 12 é igual a 20. Então, dentro da turma de ciências da computação, temos 20 pessoas que jogam xadrez. No total, a turma seriam 40 rapazes e 40 moças, que é exatamente 80 pessoas dentro da nossa turma. Se dentro da nossa turma nós temos 80 alunos, que é a junção de rapazes com moças, e 20 deles jogam xadrez, isso quer dizer que 60 deles não jogam xadrez. Mais uma vez, se 20 dentre 80 jogam xadrez, quer dizer que 60 deles não jogam xadrez. Agora basta calcularmos a razão entre os que não jogam e o total de alunos dentro da turma. Como são 60 alunos para um total de 80 alunos dentro da turma, podemos cancelar os zeros e agora basta efetuar a divisão de 6 por 8. Não posso dividir 6 por 8 porque o 6 é menor. Acrescentamos um zero, 0 e vírgula. 60 dividido por 8 será 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 é 4. Não posso dividir justamente mais uma vez porque é menor do que 8. Acrescentamos mais um zero. 40 dividido por 8 será 5. 5 vezes 8 é 40. E 40 menos 40 é 0. Então, o resultado dessa divisão é 0,75. Só que eu quero isso em porcentagem. Para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100 em cima e por 100 embaixo. Então, vezes 100 em cima e vezes 100 embaixo. A vírgula anda duas casas para a direita porque são dois zeros e teremos 75 sobre 100, que é exatamente 75%. Ou seja, a porcentagem dos que não jogam xadrez é de 75%. Exercício 3. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendado pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Letra A, 1.250 mg. Letra B, 2.000 mg. Letra C, 3.000 mg. Letra D, 5.000 mg. E letra E, 12.500 mg. E percebam que as unidades de medida são diferentes. Nós temos 5 gramas e nas alternativas temos em miligramas. Então, preciso fazer essa transformação. Cada grama é equivalente a 1.000 miligramas.
Então, 5 gramas corresponde a 5.000 miligramas. Agora que está na mesma unidade de medida, podemos efetuar a transformação. Dentre essas 5 gramas, somente 40% é de sódio. Se eu quero calcular esses 40%, basta efetuar uma multiplicação. Temos agora aqui 5.000 vezes 40%. O símbolo de porcentagem quer dizer que nós temos um 100 dividindo. Temos então que 5.000 vezes 40 dividido por 100. 5.000 vezes 40 é exatamente 200.000. E agora basta dividirmos por 100. 200.000 dividido por 100. Como temos 2 zeros no denominador, podemos cancelar os zeros com o numerador. E teremos agora 2.000 dividido para 1, que é exatamente 2.000. Isso quer dizer que o máximo que nós podemos consumir por dia de sal é de 2.000 miligramas. Exercício 4. Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então, nós temos que, dentre as 30 questões de matemática, de aritmética, ela acertou 70%. Vamos calcular quantas são, quantas questões ela conseguiu acertar. Efetuamos a multiplicação de 30 vezes 70%. Símbolo de porcentagem, quer dizer que está sendo dividido por 100. Temos agora 30 vezes 70 dividido por 100. 30 vezes 70 é 2.100 dividido por 100. Cancelamos os zeros e 21 dividido por 1 é 21. Isso quer dizer que ela acertou 21 questões de aritmética. Só que ela também acertou 80% do total de questões. Se eu tenho 30 questões de aritmética e 50 de geometria, quer dizer que nós temos 80 questões no total. E ela acertou 80%. Vamos conferir quanto que é equivalente a esses 80%. Então, nós temos 80 questões e ela acertou 80% das 80 questões. 80 vezes 80 dividido por 100, porque o símbolo de porcentagem é o 100 dividindo. 80 vezes 80 é equivalente a 6.400 dividido por 100. Cancelamos os zeros do denominador com os zeros do numerador. E temos agora 64 dividido por 1, que é 64. Isso quer dizer que, dentre as 80 questões, ela acertou 64 questões do total. Se 21 delas foram de aritmética, o que falta para 64 é o que ela acertou em geometria. Agora basta efetuarmos a subtração. 64 menos 21. 64 menos 21 é igual a 43. Isso quer dizer que ela acertou 43 questões de geometria. Ou seja, se eu quero calcular a porcentagem de quanto que ela acertou em geometria, basta dividir 43, que é a quantidade de questões que ela acertou, pelo total de questões de geometria que nós tínhamos, que era 50. Agora vamos efetuar essa divisão. 43 dividido por 50. Não posso dividir 43 por 50 porque é menor. Acrescentamos o 0 e 0, 430 por 50 será 8. 8 vezes 50, 400. 430 menos 400 dá 30. Acrescentamos mais um 0 porque não é possível dividir. 300 dividido por 50 será 6. 6 vezes 50, 300, e deixa resto 0. Ou seja, o resultado da divisão, 0,86. Só que eu quero o resultado em porcentagem. Para transformarmos em porcentagem, eu multiplico por 100 em cima e por 100 embaixo. Então, 0,86 vezes 100 dividido por 100. A vírgula anda 2 casas para a direita, será igual a 86. E o 100 que está dividindo passa como símbolo de porcentagem para 86%. Isso quer dizer que ela acertou 86% das questões de geometria.
Encerramos aqui a nossa aula sobre resolução de questões com porcentagem. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau e um abraço.